Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Alex. Isso aconteceu com ele no ano de 2005, na cidade de Jaú, que fica no estado de São Paulo. E nesse tempo, o Sr. Alex tinha 25 anos. E hoje eu vou contar o dia que passei o maior sufoco com um lobisomem tentando me pegar. E tudo começa assim. Eu moro em um bairro normal da minha cidade, que é um lugar com várias residências, e as ruas são asfaltadas. Mas certa noite o meu primo veio me buscar de carro para irmos em uma festa que estava tendo em uma cidade vizinha. E assim eu fui de carona com ele para esse festejo. E chegando lá, ficamos nessa festa até por volta das 2 horas da madrugada. E depois resolvemos voltar embora. Então assim entramos no veículo e começamos a rondar de carro para chegarmos em minha casa. Mas quando estávamos no meio do caminho, o meu primo resolveu cortar caminho com o veículo por um bairro rural da cidade, onde chegaríamos mais rápido em casa. Pois bem, assim passamos por algumas estradas de terra, e o lugar por ali era bem assustador, pois tinha muita mata escura do lado da rua. Mas o que ocorreu em uma certa estrada por ali é que, pela luz do farol do automóvel, vimos uma coisa estranha acontecendo no meio da rua de terra, pois tinha um animal enorme e preto, e parecia ser um cachorro estranho, e ele estava arrastando um bezerro pela estrada. Meu primo nessa hora diminuiu a velocidade do automóvel, mas aquela fera se assustou talvez com a luz do farol do carro e acabou deixando o bezerro no meio da rua. E esse animal correu para dentro do mato. Ficamos impressionados com o tamanho daquela fera, mas vimos que o bezerro, que estava caído no chão, ainda estava vivo. Assim, para um outro carro não passar e atropelar esse bichinho, eu e meu primo descemos do carro e começamos a puxar o bezerro para fora da estrada. E quando colocamos esse animal no canteiro da rua, algo saiu do mato rápido e mordeu a barra da calça do meu primo. E essa fera tentava arrastar o meu parente para dentro do matagal. Nessa hora de perigo, eu agi rápido e comecei a dar vários chutes na cabeça dessa criatura, até que com as pancadas em que eu dava nessa fera, ele meio que ficou atordoado e acabou soltando o meu primo. Enquanto essa criatura se recuperava das pancadas que levou, eu e meu parente entramos rápido no carro e começamos a olhar pela janela do automóvel para ver que animal era esse. E para o nosso espanto, é que esse bicho era bem esquisito, pois ele parecia ser um tipo de cão estranho, mas os seus olhos tinham um brilho tão forte que eram acesos como luzes. Isso é que mais me deixou assustado. O fato é que essa criatura ficou perto do bezerro e olhando para nós dentro do carro. E depois ele veio até o meio da rua, querendo tipo nos intimidar para sair dali. Mas do nada apareceu um carro vindo pela nossa estrada. E essa fera se assustou e voltou para o mato bem rápido. A criatura em seguida apareceu e começou a tentar puxar de novo o bezerro para dentro do mato com a boca. Mas ele não conseguia fazer isso, pois o animal era bem pesado. E foi aí que tivemos uma surpresa, pois esse bicho se ergueu e ficou em pé como se fosse um homem.
E essa criatura bizarra começou a puxar o pé do bezerro com as suas mãos de garras. Na hora eu já pensei, e não tive sombra de dúvidas, que esse animal era um lobisomem com certeza, pois ele era um tipo de cão negro, com orelhas grandes e tinha focinho, mas andava em pé igual um homem. Nessa hora o meu primo não esperou mais, e ele ligou o carro de medo e saiu daquele local bem rápido. E depois de rondarmos muito de carro, chegamos na minha casa. E o meu primo dormiu na minha residência nesse dia. Mas quando amanheceu, eu fiquei conversando com esse meu parente sobre o lobisomem. No entanto, depois de alguns dias, a minha vida foi voltando ao normal. E também eu não precisava ficar tão preocupado com o lobisomem, pois eu morava em um bairro bem urbanizado, com muitas casas, onde o lobisomem para mim não vinha para essa área da cidade. Mas certo dia eu estava em um bar, e depois de um tempo chegou um andarilho por ali, e esse sujeito começou a contar uma história para o pessoal do boteco, e que era para todos nós tomarmos cuidado ao andar pela nossa vila na noite e pela madrugada, pois esse morador de rua nos disse que ele viu uma criatura da cor preta na noite na frente do mercado onde ele dormia, e que essa fera para ele era um lobisomem, pois aquilo se parecia com um cachorro da cor preta, mas ficava em pé em duas pernas, e que essa fera estava mexendo no lixo do mercado. E esse andarilho falou que ele conseguiu se esconder a tempo desse lobisomem sem a criatura ou ter notado ele por perto. E esse sujeito disse também que essa fera tinha olhos acesos, iguais ao lobisomem em que me atacou na estrada. Bom, eu não duvidei desse morador de rua, porque ele andava pelos bairros na madrugada, e ele com certeza viu o mesmo lobisomem que eu vi. Mas claro, eu não contei o meu relato para o pessoal do bar, pois eu poderia virar motivo de risos igual o andarilho. E eu fiquei sabendo também que esse morador de rua só dormia na frente do posto de saúde da cidade, por onde tinha ainda várias movimentações do pessoal na madrugada. E assim ele evitava de dar de cara com o lobisomem novamente. E passando alguns dias, eu sempre ficava olhando e vendo se tinha algum homem estranho andando pelo meu bairro, ou outra pista que levasse a descobrir quem era o sujeito que virava esse bicho. Mas nunca mais ouvi outro relato dessa fera. Bom, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram desse relato, se inscreva no canal e deixe seu like. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E vamos para o relato de hoje. E quem nos enviou foi o senhor Erinelson. E isso aconteceu com ele na cidade de Serrinha, que fica no interior do estado da Bahia. E foi no ano de 1999, quando ele tinha 36 anos. E tudo começa assim. Eu moro em um bairro tipo uma vila, onde as pessoas desse lugar têm um costume de fazer no próprio terreno das suas casas, criar animais como galinhas e porcos, e até pequenas plantações. E nesse meu bairro, na época, ainda tinha muitas ruas de terras, e as residências ficavam geralmente 30 metros de distância uma das outras. Mas fora isso, o fato é que um certo final de semana saí da minha residência por volta de quase meia-noite para comprar umas esfirras para minha família. E assim, logo depois que eu cheguei nesse lugar, comprei essa refeição,
Eu peguei o meu caminho de volta para minha casa. E foi nessa hora que eu levei um susto, porque eu vi um vulto preto no final da minha rua, perto de onde eu morava, e que parecia ser um cachorro enorme. E o estranho é que esse animal, quando me viu, se escondeu do lado do cercado da residência da esquina. E dava para ver parte da cabeça do bicho me olhando. E com essa ação que esse animal fez, eu fiquei assustado. Eu fui andando devagarzinho até a minha casa, sem tirar o olho desse bicho, porque eu não tinha certeza o que era aquilo. E vai que esse bicho viesse para cima de mim. E deu para perceber uma coisa estranha naquele animal, porque ele tinha um tipo de luz forte em seus olhos, que era uma coisa de se espantar. O fato é que eu cheguei na minha casa assustado. Eu fiquei ali pensando que criatura era aquela. E com isso eu fiquei curioso. Então deixei a minha mulher e o meu filho comendo salgado e saí da minha casa com um porrete nas mãos. Eu fui até a entrada da cerca e fiquei olhando na rua para ver se eu via aquele bicho de novo. Mas olhei por ali durante uns 5 minutos. E como não vi mais nada, acabei entrando para dentro da minha casa. E depois de um tempo, assim quando eu comecei a dormir, eu escutei um barulho de alguma coisa. E era perto do meu galinheiro. E parecia ser alguma coisa em cima do telhado. E dava para ouvir também um tipo de respiração rápida, como se fosse um animal cansado. Mas em seguida, o meu cachorro começou a latir, tipo tentando me avisar que tinha alguma coisa errada. Mas quando eu fui levantar da cama para ver o que estava acontecendo no meu quintal, eu ouvi o telhado do galinheiro quebrando. E em seguida eu ouvi aquele barulhão de estrondo no chão, como se um homem tivesse caído de cima da casa. E em seguida, deu para ouvir um rujo bem grosso de dor do animal. E com isso, eu fiquei aterrorizado com a situação. Nessa hora, eu achei que era algum animal tentando entrar no meu galinheiro. Eu abri a janela da minha casa. E levei um baita susto com o que vi no meu quintal. E o que estava ali, com certeza, era aquele animal que eu tinha visto na rua há pouco tempo. E esse bicho estava mancando. Mas tinha um porém nisso tudo, pois eu nunca vi um bicho igual aquele em toda a minha vida. E o meu cachorro nessa hora ficou latindo para esse animal de longe. Bem, estava um pouco escuro perto do galinheiro, mas deu para ver que era uma criatura que se parecia com um macaco, mas tinha um focinho igual a de um cachorro. E nessa hora eu mandei esse bicho sair da minha casa. E foi aí que aconteceu algo espantoso, porque essa criatura não gostou disso. E parou e ficou olhando para mim, tipo me encarando como se fosse uma pessoa. Bem, eu fiquei cabreiro com esse bicho e ameacei em jogar uma pedra nesse animal. Aí se complicou, porque esse animal ficou em pé, igual a um homem. E nessa hora eu não tive dúvida que esse bicho era um lobisomem. E esse ser começou a rosnar de raiva para mim. Eu me assustei em ver aquilo e fechei a janela rapidamente. E em seguida eu fui pegar minha arma para proteger eu e a minha família. É claro, eu fiquei olhando pela fresta para ver se o bicho ainda estava no meu quintal. E quando eu estava olhando, eu não vi mais aquele ser na minha área, mas dava para ouvir a respiração daquela criatura por algum lugar fora da minha casa. Então eu fui ver por onde estava aquele bicho pela outra janela que tinha no meu quarto. E foi quando eu vi esse lobisomem andando em 4 patas perto do cercado de bambu da minha casa. E ainda com certeza essa criatura queria pegar minhas galinhas. E nessa hora eu abri a janela e aquele bicho me viu ali com as armas nas mãos. E assim, meio no desespero, eu atirei na direção do lobisomem. Mas o tiro pegou na cerca. E com o barulho da arma, aquela criatura acabou correndo e mesmo mancando, conseguiu fugir
por um terreno baldio enorme que tinha do lado da minha casa. E esse bicho conseguiu sair da minha mira. O fato é que esse lobisomem teve muita sorte, porque o tiro que eu dei para cima dele pegou na madeira do cercado e não atravessou. Mas depois desse acontecimento, as pessoas da minha família estavam bem assustadas nessa hora. E eu tentava acalmá-los, falando que era só um cachorro grande que estava no nosso quintal querendo pegar as galinhas. E eu tive que atirar apenas para assustá-lo. E assim, logo depois de um tempo que tudo se acalmou, a minha mulher e o meu filho foi dormir. E eu fiquei acordado de vigia, por causa do medo que eu fiquei daquele lobisomem tentar voltar na minha casa e aterrorizar a minha família. E eu ficava pensando ali comigo que como essa criatura chamada lobisomem existe mesmo. E não era só a história que o povo antigo contava pela nossa região. Mas quando amanheceu o dia, eu ainda tentava entender o que tinha acontecido. E eu fiquei cismado com aquela criatura. E ficava cabreiro com aqueles matagais que tinha em volta da minha vila. Mas alguns vizinhos me perguntaram se foi eu que teria atirado naquela madrugada. E queriam saber o que tinha acontecido. E como eu fiquei preocupado com o pessoal do meu bairro, porque a vila não tinha segurança, eu acabei contando esse relato para as pessoas. Mas estranhamente, algumas pessoas acreditaram em mim e outras não. E passando os dias, eu ainda me lembrava daquilo que aconteceu comigo. E ficava ligeiro quando chegava a madrugada, e só pensando que aquele lobisomem poderia aparecer outra vez. E o fato é que certo dia, passou um morador de rua na frente da minha casa. E eu conheci esse homem há muito tempo. E ele às vezes aparecia pelo meu bairro pedindo comida e procurando objetos para vender no ferro velho. Mas esse cara estava com a perna mancando. Na hora eu me lembrei que aquele lobisomem tinha caído de cima do telhado e fugiu também mancando. E eu fiquei encucado com isso. Eu fui perguntar para esse mendigo o que foi que aconteceu no seu pé, que ele estava mancando muito. E o que esse morador de rua me falou foi que ele ficou bêbado e acabou pisando em alguma coisa andando por aí e se feriu. E ele não se lembrava aonde foi que ele se machucou. E assim esse homem também acabou me falando que não era só ele que tinha se machucado na perna, porque esse mendigo me contou que um sobrinho de um homem que mexia com magia negra e que morava em um bairro próximo também estava com problema na perna e andando mancando. Bem, eu fiquei meio estranhando essa história, mas fui dar uma olhada para saber melhor desse relato do sobrinho do macumbeiro. Mas como eu tinha muitos amigos nesse bairro também, eu fiquei sabendo que o sobrinho desse macumbeiro apenas teria passado alguns dias com o seu tio. E logo depois que esse moço se machucou no pé, ele acabou sumindo da cidade. Bem, pessoal, eu não sei se o sobrinho do macumbeiro tinha alguma relação com o lobisomem que eu vi. Mas como as pessoas dizem por aí, é um homem que vira essa criatura. Então desconfiei desse moço mesmo. Mas passou-se anos depois desse acontecimento, e pelo menos não vi mais outro relato desse lobisomem pelo meu bairro. Mas mesmo assim, até hoje, eu ainda fico cabreiro porque eu posso ver de novo essa criatura na minha vila. Bem, pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. E para receber novos vídeos do nosso canal, dê um like, ative o sininho e se inscrevam.